Já imaginou como seria o nosso Brasil se ele fosse governado por Jedis ou por Siths? Nesse contexto de democracia, das eleições municipais que aconteceram em 2020, em algumas cidades, já candidatos eleitos, em outras cidades ainda terá segundo turno, nós no Conectai-vos nos reunimos em um podcast que será lançado amanhã, dia 26 de novembro de 2020, onde nós refletimos sobre o tema democracia e Star Wars. E essa é a mensagem da trama Star Wars. Muitos ali sofrem pelos poderosos que estão lá em cima governando tudo. Mas você já parou para refletir que os sofrimentos que acontecem ultimamente, sobretudo com os irmãos mais pobres, só acontecem porque nós tomamos a decisão desses poderosos estar no poder? Aqueles que, como Siths, só vivem e defendem si mesmos, seu próprio egoísmo? O podcast que será lançado amanhã, dia 26 de novembro de 2020, é mais um episódio do podcast Análise Católica, que o Conectai-vos já publicou alguns episódios, inclusive também dentro da Análise Católica, a reflexão sobre a vida e missão do Superman do mês de outubro, mês missionário, e dessa vez nós analisaremos o contexto da democracia no Brasil. E a gente conversando sobre isso, vem muito forte a história de Star Wars. Se você ainda não conhece, Star Wars é Guerra nas Estrelas, e com muitas realidades extremamente específicas, muitos chamados específicos, muitas histórias específicas, enfim, de fato um aglomerado de ideias que não está na nossa realidade visível, mas pode existir e existe no universo fictício cinematográfico de Star Wars. Interessante que George Lucas, o criador original, incluiu em toda a história da trama alguns elementos muito conexos com a democracia. No Senado, o próprio Império que surge, devem decidir por si próprios se as suas decisões vão ser pensando no coletivo ou no individual. E percebemos o quão o individual prevalece, sobretudo pelo lado negro da força, quando eles tentam somente se salvar e escravizar o outro. E nós conseguimos notar, sobretudo na reflexão do podcast, que vai ser lançado amanhã, como essa também é a atitude de muitos candidatos hoje em dia, e como essa é a nossa responsabilidade, porque no Star Wars eles não tiveram tanta possibilidade de escolherem, os líderes. Muitos ali foram impostos, muitos ali se proclamaram, mas nós temos essa escolha, Por isso que é interessante nós refletirmos em quem colocamos nossa confiança. E aí está a missão do católico nas eleições. Aí está a missão que o Papa Francisco tanto fala, desse exercimento da própria fé frente à urna, porque pode não nos afetar tanto tal candidato, mas pode afetar muito aquele que está só lutando por esperança. Então, de fato, nessas eleições, as cidades que vão ter segundo turno, você que já votou, pode refletir também, escolherei um Jedi ou um Sith? Alguém que luta por si próprio e finge ser Jedi para se engrandecer e mentir para os outros? Ou de fato é um Jedi? Alguém que, se possível fosse, entregaria a própria vida para que os outros pudessem se salvar. Fique ligado amanhã, dia 26 de novembro de 2020, no Spotify do Conectai-vos, digita lá Análise Católica, que você vai refletir conosco sobre esse tema, junto do universo de Star Wars. E depois também assista os filmes e veja você mesmo tudo que refletimos e também reflita até mais coisas e partilhe conosco lá no IG @Conectai-vos. Esta república será reorganizada como o primeiro Império Galáctico. Isso em nome da segurança da sociedade. Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso. Esse foi um pequeno Conectai-vos Drive, só indicando para você esse conteúdo que vamos ter, muito profundo e muito necessário. E você pode nos ajudar também aqui agora, digite aí nos comentários o que você achou desse Drive, também acesse nossas redes sociais, inscreva-se no canal e fique sempre conosco para também se conectar a Jesus Cristo. Abraço!